Viajando de volta no tempo, há 150 milhões de anos, a cena poderia ser a mesma. Esses répteis gigantes existem quase que sem nenhuma mudança desde que a Terra era dominada pelos dinossauros. Quando os antigos exploradores encontraram seus primeiros crocodilos e alligators, pensaram que fossem dragões. Eles não lançam fogo, mas podem matar um homem. Poucas pessoas foram devoradas por eles, mas centenas de milhares desses répteis foram mortos por causa de suas peles. Se não nos esforçarmos agora para salvá-los, tudo que vamos deixar para as futuras gerações será a incrível história de 2 dragões. Crocodilo, alligator, jacaré e gavial. Todos pertencem ao mesmo grupo, os crocodilianos. Seu tamanho varia desde os anões com 1 metro até os gigantes com mais de 6 metros. Os verdadeiros crocodilos têm o 4º dente de cada lado da mandíbula inferior bem desenvolvido, o que o distingue do resto do grupo. As pessoas sempre caçaram esses répteis por causa de sua carne, couro ou simplesmente por causa de sua presença ameaçadora. Mas somente nos últimos 50 anos é que seus números foram realmente reduzidos. Se as antigas técnicas para caçá-los ainda fossem usadas, seu futuro não estaria ameaçado. Mas os caçadores modernos usam barcos potentes, rifles de alta velocidade e até mesmo dinamite, o que tem devastado suas populações no mundo selvagem. Além dos homens, os crocodilianos adultos têm poucos inimigos. Eles são predadores supremos que evoluíram inicialmente da vida aquática. A mandíbula deste crocodilo indiano dá um aperto formidável. As patas, apesar de pequenas, são extremamente rápidas quando o animal se movimenta em terra. A membrana interdigital e uma cauda muscular achatada o impulsiona com uma velocidade terrível dentro d'água. Uma pele resistente e blindada é uma adaptação que tem um papel importante na sobrevivência dos crocodilos, mas em breve poderá ser também a sua ruína. Apenas a pele da barriga é utilizada no comércio de couros. Os crocodilos também têm uma membrana nictante sobre cada olho, o que lhes permite caçar dentro d'água. Há 1 milhão de gnus em Serengeti. Todos os anos, na estação da seca, o enorme rebanho chega ao rio Grumeti, no Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, para matar a sede. Mas a maioria dos gnus provavelmente nunca veio beber aqui. Um filhote de 6 meses nunca viu um crocodilo antes e, assim, não dá atenção ao perigo. Beber é sempre uma hora perigosa. Os gnus mais parecem moscas e os crocodilos perdem mais do que pegam. Os gnus permanecem neste rio por apenas 1 semana ou 2. Depois que vão embora, é provável que os crocodilos não façam outra refeição substancial durante 1 ano, até que suas presas retornem. Geralmente os crocodilos pegam os filhotes. Eles são menos prudentes e vão mais para o fundo. Este banquete animal é o que mantém a maior e mais mortal população de crocodilos na África. Eles dividem a carne, mostrando o senso de cooperação que une todos os répteis.
Os crocodilos são predadores poderosos, mas também atuam como comedores de carniça. Este hipopótamo provavelmente morreu de velhice. Sua carcaça atrai um grande número de crocodilos que têm um olfato apuradíssimo. Sua posição como comedor de carniça é tão importante quanto a dos leões, das hienas e dos abutres. Eles não só comem qualquer carcaça que esteja na água, como também as procuram em terra, às vezes até quando estão longe das margens do rio. Os crocodilos ao redor deste hipopótamo são quase todos do mesmo tamanho. Eles tendem a viver em grupos onde os indivíduos têm quase o mesmo tamanho, já que os crocodilos têm tendências canibais. A boca do crocodilo parece uma armadilha de aço. Eles têm dentes curtos para segurar a presa, enquanto que as mandíbulas esmagam. Seus dentes não são capazes de cortar e nem de mastigar como os outros carnívoros. Ele segura a presa e, usando sua enorme força, vai rolando até que arranca grandes pedaços. Os crocodilos passam a maior parte do seu tempo dentro da água. Quando o sol se põe, a temperatura do ar pode cair rapidamente, mas a água se mantém quente durante horas, o que permite que esses répteis de sangue frio permaneçam ativos depois do anoitecer. É final de novembro e é a época dos dragões fazerem seus ninhos. 5 meses depois de acasalar, a fêmea vai para a terra firme cavar um buraco de mais ou menos meio metro de profundidade. Um local ideal para se fazer um ninho é difícil de ser encontrado, e as fêmeas podem até brigar pelas melhores áreas. O lugar ideal deve ser numa área aberta o suficiente para receber todos os benefícios do calor do sol. Deve ser perto da água, mas que não corra o risco de ser inundada, pois o embrião do crocodilo poderia se afogar dentro do ovo. Quando o lugar do ninho é escolhido, poderá ser usado pela mesma fêmea ano após ano. Os ovos são grandes, com mais ou menos 10 centímetros, e são revestidos com uma casca calcária bem rígida. O número de ovos depende do tamanho da fêmea. Já foram registrados ninhos com 18 e até com 80 ovos. Depois que o último ovo é colocado, a areia é cuidadosamente recolocada. Ela sapateia sobre o ninho para se certificar de que os ovos estão bem acondicionados. Ao contrário da maioria das fêmeas de répteis, o crocodilo não deixa seus ovos entregues ao seu próprio destino. E a incubação é feita pelo sol. Ela permanece por perto durante os próximos 3 meses e até mesmo se abstendo de comer. A proteção materna é vital. Ovos de crocodilos são um petisco procurado por muitos animais. O maior e mais bem-sucedido ladrão de ninhos de crocodilo é o varano do Nilo. Este lagarto chega a alcançar um comprimento maior que 1,30 m e sempre é uma ameaça para um crocodilo adormecido. O crocodilo deve vigiar seu ninho o tempo todo se quiser que seus filhotes sobrevivam. Em meados de março, estranhos sons são ouvidos. Doze semanas depois que são postos, os bebês crocodilo avisam sua mãe de que estão prontos para sair e a chamam de dentro do ovo. Os crocodilianos estão entre os poucos répteis que têm voz. Os chamados dos filhotes são altos e podem ser ouvidos a uma distância de mais de 12 metros. É vital que a mãe os escute. Durante a incubação, a areia sempre endurece sob o calor do sol.
e os bebês sozinhos não conseguem cavar para abrir seu caminho até a superfície. Eles também precisam de sua mãe para protegê-los dos predadores. Muitos ninhos podem se abrir ao mesmo tempo, mas cada fêmea sabe a localização exata de onde colocou seus ovos. Quando os filhotes aparecem, a fêmea sofre uma transformação impressionante de um dragão perigoso para um gigante cuidadoso e suave. Os recém-nascidos imploram para serem apanhados. Com as mesmas mandíbulas que podem esmagar um búfalo, a fêmea ternamente os pega e os guarda na boca. Eles devem ser levados para a água, e o lugar mais seguro para colocá-los é numa espécie de bolsa no assoalho de sua enorme boca. A fêmea tem que fazer muitas viagens para esvaziar o seu ninho. Quando ela está longe, os bebês crocodilos ficam extremamente vulneráveis. A área está completamente exposta e um crocodilo de 25 centímetros é um bocado saboroso. Cegonhas, garças, cobras e lagartos grandes são conhecidos por capturarem os recém-nascidos. É impressionante como um crocodilo que pode esmagar os ossos de um gnu com suas mandíbulas num momento, no outro possa pegar alguma coisa com tamanha delicadeza. O segredo está nos receptores que ela tem na base dos dentes, que fazem com que ela seja capaz de julgar qual a pressão que deve ser usada. Um crocodilo adulto é até capaz de pegar um ovo e quebrar a casca para libertar o filhote que está em seu interior. Uma façanha impressionante se você considerar que a proporção do peso adulto para o peso do ovo é de 4.000 para 1. Antes deste comportamento impressionante ser observado, pensava-se que o crocodilo fêmea simplesmente escoltava seus filhotes até a água. Outra teoria sugeria que os filhotes eram transportados nas costas da fêmea ou até mesmo pendurados em sua imensa cauda. Mesmo quando jovens crocodilos estão na água em segurança, seus pais não os abandonam. Ao contrário, permanecem com sua ninhada durante 6 ou 8 semanas. Os filhotes crescem rapidamente com uma dieta à base de peixes, insetos e sapos. Somente quando estiverem com 5 anos de idade e medindo quase 2 metros é que eles serão capazes de capturar sua primeira presa grande. Quando atingem este tamanho, eles têm poucos inimigos naturais, mas infelizmente são violentamente caçados pelo homem. Todos os anos, centenas de milhares são transformados em sapatos, bolsas ou terríveis curiosidades para turistas. Das 21 espécies de crocodilianos que ainda existem, 15 são consideradas como ameaçadas de extinção. E 2, inclusive o alligator chinês, está quase extinto na natureza. A espécie mais rara é o gavial. Os rios do norte da Índia e do Nepal são o lar deste animal único.
O gavial indiano é o mais aquático dos crocodilianos e se alimenta exclusivamente de peixes. A protuberância no final do focinho dos machos mais velhos serve para amplificar seus chamados na estação do acasalamento. O gavial também está entre os maiores répteis da atualidade, chegando a atingir um comprimento de mais de 6 metros. Hoje, menos de 100 indivíduos adultos ainda vivem em liberdade. A maioria desapareceu no início da década de 50, vítimas de caçadores e redes de pesca. Mas aqui, no Parque Nacional de Chitawan, se trabalha duro para salvar da extinção esta criatura notável. Esses cientistas e seus auxiliares estão procurando por uma das poucas áreas utilizadas pelo gavial para fazer seus ninhos. O lugar dos ninhos fica a menos de 8 metros do rio. Provavelmente é a maior distância do rio a que o gavial se aventura. Este ninho contém mais de 30 ovos. Eles são cuidadosamente coletados e acondicionados na mesma ordem de carreiras em que foram encontrados. É importante que os ovos do réptil não sejam virados, pois isso poderia danificar a delicada membrana em seu interior. Os caixotes com ovos são levados de barco para um lugar semelhante, perto do local original, protegidos por uma cerca à prova de predadores. Um buraco idêntico ao escavado pelo gavial é aberto com as mãos. A profundidade em que os ovos são enterrados é muito importante. Se muito fundo, a temperatura será muito baixa para o desenvolvimento correto. Se muito perto da superfície, os ovos cozinharão. Os ovos, junto com a areia, serão recolocados na mesma ordem de carreiras, e a área é toda alisada. Agora irão continuar seu desenvolvimento em condições o mais perto possível das naturais. Por medida de segurança, quando a época de eclosão se aproxima, os ninhos são escavados. O sucesso do projeto é demonstrado pelas rachaduras na dura casca externa, um indício de que os embriões se desenvolveram corretamente e que os ovos logo se abrirão. Agora eles são levados para o laboratório do parque em Casara Dunbar. Poucos dias depois, e já se pode ouvir os filhotes chamando no interior da caixa. A dura casca exterior rachada caiu, o que permite que os filhotes se livrem das membranas coriáceas do interior dos ovos. Uma pequena ajuda e logo os recém-nascidos estão livres. Um bebê gavial é bem grande, quase 40 centímetros. Muito deste comprimento é o seu longo focinho. Os jovens são levados para um pequeno tanque onde serão alimentados e mantidos até alcançarem 1 metro de comprimento.
Quando então já serão grandes o suficiente para se defenderem. Atualmente existem 1.500 filhotes de gavial em estações de crescimento na Índia e no Nepal. 15 vezes mais que o número da população adulta há alguns anos. A devolução desses animais ao seu ambiente já foi iniciada. 25 foram colocados no rio Mahanadi, na Índia, e muitos mais irão a seguir. Em Chittagong, os contratados para manter esses centros de crescimento e pescar para alimentar os filhotes é o povo local, os Bote, que eram caçadores do gavial e invasores de seus ninhos. O grau de crescimento é variável, até mesmo dentro de uma mesma ninhada. Geralmente, eles levam cerca de 18 meses para atingirem 1 metro. É essencial que, neste período, os jovens sejam alimentados com peixes vivos ao invés de peixes cortados. Eles precisam desenvolver sua habilidade de pesca para quando forem lançados no rio. O projeto Gavial é de longe um grande sucesso, e o futuro de uma das criaturas mais interessantes do mundo parece estar garantido. A Índia e o Nepal agora estão reunindo esforços para a conservação do crocodilo do estuário e do crocodilo marsh, mas o futuro para muitos outros crocodilianos ainda parece incerto. A extinção não é nenhuma novidade, mas é usada como um processo natural que se estende por milhares de anos. Desde que o homem apareceu, essa consequência cresceu dramaticamente. Do outro lado do mundo, na Flórida, um outro crocodiliano está quase extinto, porque é muito caçado. Os alligators são encontrados no sudeste dos Estados Unidos, no pântano de Small, da Virgínia, do rio Arkansas até o Rio Grande. Estes são os Everglades, no sul da Flórida, um dos últimos redutos do alligator. Eles se alimentam de peixes, inclusive o peixe-agulha, outro dos principais predadores dos Everglades. Mas também comem camarão de água doce, caracóis, insetos e tudo mais que puderem pegar. Ajudando a controlar o número de peixes-agulha, o alligator presta um favor à pesca esportiva. O peixe-agulha come em grande número os filhotes dos peixes que interessam para o esporte, como a perca listrada e a perca comum. O alligator também é valioso para o resto da vida selvagem. Eles mantêm poças profundas do outro lado do pântano raso, e nas estações secas, quando o nível da água desce, essas poças dos alligators podem ser vitais para a sobrevivência de muitas das formas de vida aquática do pântano. Num passado recente, quando a pele do alligator estava na moda e a caça no auge, o número de alligators caiu perigosamente. A caça agora é mais severamente controlada, embora a caça ilegal ainda seja um problema. O alligator está se recuperando e pássaros aquáticos como a garça de coleira e as incontáveis garças brancas que vivem aqui têm o suprimento de água garantido durante o ano todo ao redor das poças mantidas pelo alligator. Os pássaros não estão inteiramente seguros porque um alligator pode pegá-los pela perna na água rasa.
A garça de coleira come caracóis nos bancos de areia. Os outros pássaros têm que manter o olho bem aberto. Um fato espetacular no ciclo de vida do alligator é a gritaria dos machos que alcança seu clímax em maio. O acasalamento vem logo depois. Esta é uma época em que estas bestas vorazes apresentam um comportamento quase que gentil. Os parceiros se aproximam suavemente, acariciando os flancos um do outro com o focinho. A fêmea escolhe um macho, um que tenha o grito bem forte, e ele responde cortejando-a. Nas outras épocas do ano, esta aproximação parece estar ligada com a alimentação, ou com a agressão, ou a uma terrível combinação dos dois. O alligator é um canibal ávido. Muitos apresentam cicatrizes ou até mesmo a falta de um dos membros como resultado do encontro com vizinhos famintos ou zangados. A época de eclosão dos ovos do alligator é agosto, na estação úmida. É quando as fêmeas mostram o lado meigo de sua natureza. Os bebês nascem à noite, num ninho cuidadosamente construído com vegetação úmida. O ninho é feito de capim e junco e isola os ovos das bruscas mudanças de temperatura. Com uma compostagem lenta, o ninho mantém os ovos aquecidos à noite. Os ovos eclodem com um intervalo de poucos dias entre um e outro. Os primeiros bebês a nascerem nascem sem ajuda, usando uma protuberância que tem no focinho chamada de dente de ovo. Os outros podem precisar de alguma ajuda. Na época da eclosão, a fêmea vigia seu ninho constantemente. Depois, ativamente, ela ajuda seus bebês a saírem, erguendo-os do ninho e até mesmo quebrando a casca dos ovos com sua enorme, mas delicada boca. Ela coloca os filhotes na água a pouca distância do ninho. Outros que já deixaram o ovo poderiam precisar de uma mandíbula amiga em seu caminho para a liberdade. Para um animal tão instintivamente violento em suas reações, a fêmea do alligator é notadamente paciente com seus filhotes. Ela vigia os bebês depois de nascidos, mantendo-os juntos na poça, e espanta as garças, guaxinins ou cobras que poderiam comê-los. Quando nascem, os filhotes apresentam um colorido intenso em faixas amarelas e pretas. Poucos dias depois que nascem, os filhotes começam a se alimentar. Primeiro comem insetos, depois comem caracóis e, às vezes, pequenos peixes. À medida que vão ficando mais velhos, as faixas de cor intensa vão desaparecendo.
até que com 2 anos de idade eles apresentam o mesmo colorido preto esverdeado fosco dos adultos. Embora os jovens alligators sejam criaturas vigorosas e muito ativas quando necessário, eles passam longos períodos apenas flutuando ao sol, um alvo perfeito para os predadores. É a vigilância da mãe que os mantém vivos. Uma ameaça muito maior que os predadores é a interferência humana sobre o sistema de água dos Everglades. Esta enorme área de águas rasas e quase paradas é extremamente vulnerável à turbulência, e uma enorme variedade de vida animal depende dessas águas. Os Everglades eram uma área de centenas de quilômetros desde o norte até o sul, e 120 quilômetros de largura que abrigava uma lista sem fim de criaturas, entre elas alligators, aves aquáticas, guaxinins, falcões, lontras, todos interligados entre si e todos reagindo às mudanças do nível da água. Agora é quase a metade do que era. E está sob o controle do homem. A água que forma os Everglades vem do lago Okeechobee, num volume maior no verão do que no inverno. Com o crescimento da cidade de Miami, mais e mais água dos Everglades é retirada para suprir as necessidades da cidade. Canais adicionais foram abertos para controlar o fluxo de água durante o verão em terras que um dia formavam um pântano e hoje são terras cultiváveis. Quando as chuvas causam a enchente do lago do lado norte do antigo Everglades, as comportas são abertas para escoar a água em direção ao sul, que hoje compõe o Parque Nacional dos Everglades. A intenção é salvar da inundação as plantações de cana-de-açúcar do norte e, ao mesmo tempo, causar um rápido aumento do nível da água do parque. Para os ninhos dos alligators é um desastre, mas é um desastre artificial criado pelo homem. Suas vidas estão baseadas em mudanças sazonais no nível da água que são brutalmente previsíveis. Mas para o alligator, o homem é totalmente imprevisível. As mudanças sazonais do nível da água dos Everglades fazem parte da experiência evolutiva dos alligators. Seu ciclo de vida está adaptado para competir com elas. Entretanto, quando os verões chuvosos do início dos anos 80 fez com que fosse necessário se abrir as comportas para o norte, a área de criação dos alligators no sul foi inundada de repente, subindo quase 30 centímetros acima do nível normal. O resultado foi uma tragédia. Os alligators vivem na água, mas são répteis que precisam de ar e seus ovos também para sobreviver. Se os ninhos forem inundados, milhares de alligators em desenvolvimento morrerão ainda dentro dos ovos. Este ninho tem o tamanho ideal para 30 ovos, mas estão todos mortos, exceto um, que parece ter eclodido mais cedo. Os bebês morreram poucos dias antes de eclodirem. Eles morreram para evitar a inundação nas terras cultiváveis do norte, terra esta que até bem pouco tempo era uma província dos alligators. Há um forte argumento de ambos os lados. Desde que a Flórida se tornou o lugar favorito de lazer para os que vivem nos Estados Unidos, o preço dos terrenos residenciais e para a agricultura aumentou muito. E a cada ano, tanto quanto for possível, o lucro é retirado do pântano. Essa retirada põe em risco o alligator.
Os cientistas estão empenhados em reunir meios de estabilizar a ação dessas flutuações violentas do nível da água causadas pela mão do homem. Se as comportas pudessem ficar fechadas por apenas mais alguns dias, todos estes filhotes poderiam ter vivido. É fácil dizer que uma maior cooperação entre os defensores do alligator e as pessoas que controlam o fluxo da água poderia evitar um desastre. Mas os proprietários das valiosas plantações e suas companhias de seguros têm muito mais peso do que a conservação dos répteis. A perda de 1980 foi catastrófica. Numa outra parte, um alligator morto por causas naturais está sendo reabsorvido na cadeia alimentar através de um urubu. Um posto considerável de pesquisas científicas construído para atender o alligator da Flórida foi organizado pelo Parque Nacional dos Everglades. Para descobrir mais, os cientistas têm se sujeitado a situações arrepiantes. Como os alligators são mais ativos à noite, eles devem ser capturados no escuro. É essencial que exemplares adultos sejam capturados para que os cientistas tenham as informações de que necessitam. Ao contrário das muitas pesquisas científicas, a captura do alligator é um acontecimento excitante e dramático. Uma vez que o laço esteja em posição, o alligator pode ser içado para o barco. O laço geralmente é preso no interior de um tubo para dar alguma proteção ao operador. Os espécimes maiores são retirados com mais segurança para a margem. Os vaqueiros ultrapassam a linha d'água para evitar o perigo de uma capotagem causada por uma chuva de dentes e caudas. A operação é perigosa. Um alligator adulto deu uma dentada para se defender e escapar, e isso poderia causar sérios prejuízos. Sua poderosa mandíbula deve ser fechada. E depois, lacrada. Eles querem saber a idade da população atual já recuperada da intensa caça e estudar os movimentos dos alligators para ver como eles reagem à mudança do nível da água. Como na maioria dos répteis que crescem por toda a vida, a idade de um alligator pode ser estimada pelo seu comprimento. Amostras de sangue são coletadas para se investigar a genética desta população e se comparar com outras em outros lugares. Uma maneira de se estudar os movimentos dos adultos é se colocar etiquetas em seus pés. Se eles forem apanhados outra vez, poderão ser reconhecidos como saídos deste lugar.
Colares plásticos de um colorido vibrante servem para identificar os animais até mesmo do ar durante as inspeções de todo o pântano. Pesquisas de campo deste tipo são designadas para dar respostas a várias perguntas. Saber como o peso dos adultos varia durante o ano pode levar a duas provas importantes sobre seu suprimento alimentar. Os jovens são mais fáceis de serem capturados e contidos. Há um mistério sobre eles que há anos incomoda os biólogos. Embora os pequenos bebês listrados sejam comuns, é difícil encontrar jovens entre 2 e 4 anos de idade. Enquanto os bebês estiverem sob a proteção de sua mãe, estarão seguros. Mas uma vez que se tornam independentes, devem evitar a companhia de outros alligators se quiserem sobreviver. A mãe desse bebê deve estar em algum lugar por perto. Primeiro se procura por alguma etiqueta. Como este não tem nenhuma, é mais um recém-chegado ao projeto. Com uma etiqueta seria muito mais fácil de ser identificado. O futuro de todos os alligators da Flórida poderia estar em se entender a movimentação de alguns jovens como este. Os cientistas adaptaram um pequeno rádio luminoso para ser fixado nos bebês, na esperança de que seja possível segui-los na vasta área sem estradas dos Everglades. O objetivo do trabalho era estabelecer o destino flutuante do alligator nesta fortaleza no sul da Flórida. Alguns adultos grandes também portam colares com rádios para que se possa manter um controle sobre seus movimentos individuais. Quando está úmido, eles não vão para muito longe, mas na época seca podem percorrer um longo caminho em busca de água. Se o nível da água subir muito, todos os predadores comedores de peixes deste pântano sofrerão. Suas presas se dispersarão por todo o Everglades e será difícil encontrá-los. Estabilidade e segurança encontram-se no controle cuidadoso do sistema de águas. As pessoas do sul da Flórida usam o alligator como um símbolo, como uma fonte de renda. Hoje em dia é o próprio animal e não a sua pele quem atrai as multidões e o dinheiro. Enquanto os turistas continuarem a pagar para virem aos Everglades ver os alligators, o povo da região verá que preservar o alligator é lucrativo. Não há muito tempo, o alligator estava ameaçado pela caça intensiva que supria de peles o mercado internacional da moda. A proteção legal e a mudança do gosto do público possibilitou que o povo visse o alligator como ameaçador e não mais como ameaçado. Em 1988, a caça ao alligator recomeçou na Flórida, mas com um número limitado de caçadores licenciados para caçar 15 animais cada um. E o mais importante é que, como resultado do trabalho dos cientistas, o sistema de comportas agora está sob o controle de um computador e imita os efeitos de uma chuva natural. O alligator está se recuperando. Ele é um dos sobreviventes da natureza, mas muitos de seus parentes ainda enfrentam um problema terrível. Se nós não nos juntarmos agora para salvar todos os crocodilianos, estes dragões incríveis e poderosos, mas ainda assim mansos,
existirão apenas como criaturas de mitos e lendas.